Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre CSN Mineração. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu like aí no vídeo, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, sem mais enrolação, temos aqui a situação atual da CSN Mineração. É uma das poucas empresas que atuam no setor de mineração aqui na nossa bolsa. Hoje tem um patrimônio líquido aí de 12 bilhões e 745 milhões de reais, um valor de mercado de 18 bilhões e 650 milhões, ou seja, atualmente o preço da ação está um pouco acima do valor patrimonial da ação. A dívida bruta da CSN Mineração é de mais ou menos 6,6 bi, está abaixo do PL, um fator que indica que o endividamento está controlado. E outro fator que também dá essa ideia é que atualmente a empresa tem muito mais caixa do que dívida. Inclusive hoje, por conta disso, a dívida líquida está negativa, ou seja, a CSN tem total capacidade de quitar toda a sua dívida nesse momento. Obviamente que a empresa não vai fazer isso, pois pode utilizar esse capital para novos investimentos, distribuição de dividendos, etc. Sobre o segmento de listagem da CSN Mineração, é o nível 2, a empresa peca aí um pouco por conta da governança corporativa, e o free float é de 20,25%. A grande maior parte das ações da CSN Mineração pertencem ao seu controlador, que é a própria Companhia Siderúrgica Nacional. Sobre a cotação atual da ação, é de R$ 3,42, vem caindo bastante nos últimos dias, principalmente aí no dia de hoje, caindo cerca de 5%. E notem que desde que essa empresa teve o seu IPO em 2021, no início do ano, a ação vem caindo e vem caindo cada vez mais. E hoje o dividend yield é de cerca de 15,96%. É um baita retorno sobre o investimento. Óbvio que também isso vem sendo influenciado pela queda na cotação da ação. E um fator importante de se citar é que, via de regra, as empresas desse setor, do setor de siderurgia, são fortemente influenciadas pelo preço dos seus produtos, o minério de ferro em si, que bem aí no momento que foi feito o IPO da empresa, estava aqui nas alturas, foi um momento bem oportuno. A CSN aproveitou para fazer o IPO da sua parte de mineração, que é a CSN Mineração, bem quando o minério de ferro estava aí nas alturas. Foi um momento muito interessante para fazer a abertura de capital e desde então aí a cotação, o preço da ação segue aí acompanhando o preço do minério de ferro. Isso em geral acontece com as demais empresas desse mesmo setor e também com empresas de outro setor. Por exemplo, a própria Petrobras, a cotação via de regra segue o preço do barril de petróleo. Se o barril sobe, a ação sobe. Um fator também que ocorreu e pesou um pouco aí nesse segundo trimestre de 2022 foi quanto à realização do preço, e a CSN enfatizou aí nos seus relatórios que o frete marítimo estava aí um pouco caro, subiu um pouco o preço, e isso também pesou bastante aí na precificação do seu produto. Porém, isso aí compensou um pouco quando olhamos o volume de vendas, subiu aí cerca de 9% comparado ao primeiro trimestre de 2022 e fechou em cerca de 7 milhões e 574 mil toneladas. Lembrando que a CSN vende principalmente aí para o exterior, por conta disso o frete marítimo aí pesa um pouco na hora das suas vendas. Sobre a receita líquida unitária, desde o segundo trimestre de 2021 segue caindo, até por conta do minério de ferro, que também vem caindo bastante, e hoje fechou aí em mais ou menos $71 por tonelada. Um fator positivo é que, comparado ao primeiro trimestre de 2022, a CSN vem aí aproveitando e produzindo cada vez mais, e nesse segundo trimestre fechou aí com uma produção de cerca de 8 milhões e 299 mil toneladas. Obviamente que não adianta a empresa ficar produzindo se não consegue vender, mas também é preciso ter sempre bons estoques caso a demanda aumente. E hoje também a empresa tem um estoque até que bem alto, mais ou menos 4 milhões e 551 mil toneladas. Sobre os resultados da CSN em geral, também segue acompanhando aí o preço do minério de ferro. O minério de ferro foi subindo aí até o segundo trimestre de 2021 e os resultados da empresa acompanharam essa subida, e foi justamente aqui nesse ponto que ocorreu o IPO da empresa. Entretanto, como eu já mostrei anteriormente, o minério de ferro começou a cair, assim como os resultados da CSN Mineração também caíram um pouco. Hoje o lucro líquido já está aí há um tempo meio que estável, desde o terceiro tri de 2021 até o segundo tri de 2022 não teve tanta alteração, mesmo a receita aí variando para cima e para baixo.
Agora, se tratando aí dessas empresas de commodities, que dependem bastante do ciclo do mercado, da economia, é sempre importante avaliar se a empresa aproveitou aquele momento de alta para fazer bons investimentos. Pegamos aí os valores que a CSN investiu nos últimos trimestres e, em geral, até que a CSN vem fazendo aí grandes desembolsos e grandes investimentos, principalmente aí no seu meio operacional. E nesse segundo trimestre, o total investido foi de mais ou menos 404 milhões de reais, principalmente aí na expansão do seu negócio. Isso aí é um fator também muito positivo. Já o capital circulante líquido, esse segue caindo também, principalmente por conta do contas a receber, que deu uma baita enxugada. A própria CSN enfatizou que isso ocorreu como consequência da desvalorização do minério de ferro no período. Porém, é sempre importante relatar que não é nesse momento que o minério de ferro está barato. É porque nesse momento aqui, que foi o segundo trimestre de 2021, era que o minério de ferro estava lá nas alturas. Agora está aí voltando ao seu patamar normal. Essa correção é um efeito natural. Talvez nesse momento aí volte a subir. Mas tudo depende da economia, das exportações e do preço do minério de ferro. Algo que chamou bastante atenção e que eu particularmente achei muito interessante foi que a CSN aproveitou aquele momento de alta para fazer novos investimentos, inclusive aquisições fora do seu setor de atuação. Como podemos observar, ocorreu a aquisição da hidrelétrica Quebra-Queixo, ou seja, a empresa tinha capital, viu que nesse momento era mais interessante realizar um investimento em outro setor, nesse caso foi no setor elétrico, que vai trazer grandes benefícios para a CSN. Essa hidrelétrica tem aí um prazo de concessão já concedido pela ANEEL até 2040, com possibilidades de renovação até o ano de 2070. A energia vai ser 100% alocada na CSN Mineração em janeiro de 2023. Isso vai reduzir bastante o custo de energia da empresa e o preço da aquisição foi de mais ou menos 427 milhões de reais. Sobre a situação do endividamento da empresa, eu já comentei um pouco no início do vídeo. Hoje, o endividamento da CSN está mais do que bem controlado, pois a empresa tem bastante caixa, inclusive mais caixa do que dívida. A disponibilidade ultrapassa aí os 7 bilhões e meio de reais, o que deixa a CSN com uma dívida líquida negativa e uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,12 negativos. Se a CSN nesse momento quiser pagar todas as suas dívidas, tem caixa para isso e ainda sobra, mas provavelmente a empresa não vai fazer isso, pois pode utilizar esse capital para investimentos mais inteligentes. E pegando aí o cronograma de amortização dessa dívida, mostra aí como a empresa tem bastante caixa e, em geral, a dívida não representa praticamente nada considerando o caixa atual da empresa. Ou seja, nesse momento, o endividamento da CSN Mineração não é nenhum fator de risco e nem deve preocupar os acionistas. Começando a falar agora um pouco sobre dividendos. O payout da CS Mineração tem uma média aí de mais ou menos 68,22%. O atual é de cerca de 161,06%. Ou seja, nesse ano de 2022 até o momento a empresa distribuiu mais dividendos do que teve de lucro. Isso ocorreu porque nesse momento aqui de 2021, principalmente, a reserva de lucro da CSN estava aí nas alturas e a empresa aproveitou para distribuir um pouco de dividendos para os seus acionistas nesse momento. E mesmo depois de fazer essa baita distribuição, ainda sobrou aí bastante caixa, como já foi mostrado anteriormente. Por fim, temos aí os indicadores atuais de CSN Mineração. Em geral, a empresa está aí numa situação bem confortável, com dividend yield aí de cerca de 16%. Subiu um pouco, principalmente depois dessa queda no preço das ações. O preço sobre lucro 6,11%. Mesmo o resultado caindo um pouco hoje, o preço sobre o lucro vem apresentando aí um valor muito bom. O preço sobre o VP 1,47. Mesmo após a queda do preço das ações, existe aí um certo ágio nessa ação da CSN Mineração, considerando o valor patrimonial da ação de R$ 2,32. Porém, eu não acredito que o P sobre VP deva cair aí muito, principalmente porque a grande maior parte das ações pertencem ao controlador da CSN Mineração, que é a própria CSN, também é outra empresa de capital aberto. Sobre o endividamento, eu não preciso nem mais comentar, está sim muito bem controlado. A margem líquida hoje é de cerca de 25,02%, é uma empresa até que bem eficiente, apresenta uma boa margem líquida. Sobre os indicadores de rentabilidade, o ROI 24,11% e o ROA 12,73%, também a empresa vem apresentando aí bons indicadores de rentabilidade. E sobre os indicadores de crescimento, não temos aí muitos dados, pois o IPO até que foi recente, mas houve aí uma regressão na receita e no lucro da empresa, principalmente porque ocorreu aquela queda no preço do minério de ferro. Em geral, os resultados da empresa dependem também
do preço do minério de ferro, assim como a cotação dessa ação em geral segue o preço do minério de ferro e os resultados. Mas considerando essa situação atual de CS Mineração, os investimentos que a empresa vem fazendo, no meu ver, essa ação até que está interessante, os investimentos foram bem feitos e a empresa aproveitou aquele momento de alta no preço do minério de ferro, onde aumentou suas receitas, seu lucro, sua geração de caixa e realizou grandes investimentos. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe seu gostei. Vai ajudar esse vídeo a chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.